Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em seu segundo vídeo do Filosofando Física. E hoje nós vamos falar sobre conceitos de ponto de referência, o referencial. Antes, vamos ver um vídeo e vamos comentar esse vídeo. Se liga aí. Uma coisa que me deixa bastante curioso é quando eu vejo crianças, bem criancinhas, que sequer entraram nos seus primeiros anos de estudo, mas quando você pergunta para essas crianças se o Sol gira em torno da Terra, elas brigam com você e falam: não, tio, você é louco, é a Terra que gira em torno do Sol. Fala, cara, como que ela sabe disso, né? Você tá vendo o Sol ali, o Sol tá igual às nuvens, tá passando. E então, na minha ideia inicial, né, antes de conhecer um pouco de astronomia, antes de conhecer um pouco, né, de física, assim, eu até diria que não tem outra opção. Eu acho que assim como as nuvens passam em torno da Terra, o Sol ali está passando em torno da Terra. Logo, o Sol está girando em torno da Terra, assim como eu vejo a Lua girando em torno da Terra. Entende? Dá para entender? Tipo, é uma ideia lógica. Aliás, eu acho que quando você pergunta para uma criança se o Sol gira em torno da Terra e ela responde que sim, você tem que dizer: olha, legal, né? Interessante, porque é um ponto de vista que ela está tendo. Ela tá trabalhando nesse momento com questões de pontos de vista, tá? É importante você ver que essa aula, inclusive, vai ajudar você a tentar analisar sempre o ponto de vista do outro. Analisar o porquê que aquela pessoa disse tal coisa. Quer ver? Imagina só, a gente está aqui na Terra, tá vendo o Sol girando em torno da Terra, ok, né? Agora, se você fala para qualquer pessoa que é a Terra que gira em torno do Sol, você está se colocando num ponto de referência muito distante de onde você está. Porque onde você está aqui na Terra, em qualquer canto que você estiver aqui na Terra, você vai ver o Sol girando em torno da Terra e não o contrário. Você não vai ver a Terra girando em torno do Sol. Para você ver a Terra girando em torno do Sol, ou você vai ter que ter um ponto de referência no Sol, fica muito difícil porque no Sol é quente pra caramba, ou você vai ter que ficar no espaço. Agora eu tô vendo. Ali, ó. Mas tem que ficar aqui um tempinho, né? Você vai ter que ficar um tempinho lá em cima esperando a Terra dar a volta no Sol inteira. E para isso acontecer, ela vai levar aí, então, 365 dias, né? Que é um ano. Então, ou seja, realmente, né? Essa é uma questão de ponto de referência. Entende? Então, se no seu ponto de referência o Sol estiver parado, aí você pode dizer que a Terra está em movimento. Se no seu ponto de referência a Terra está parada, então você tem que dizer que é o Sol que está em movimento, tá? Então, para você a Terra está parada, mas se você estiver olhando lá no espaço, você está vendo que a Terra tá no pinote. E assim são várias coisas na vida, e na aula de hoje nós vamos trazer vários exemplos e vamos mexer um pouco com essa brincadeira de brincar com o ponto de referência. Vamos ver aí. O referencial, portanto, ele é um ponto, né, um ponto no espaço de onde o observador vai fazer os seus estudos. Então, sempre quando a gente estiver analisando alguma coisa, a gente vai sempre determinar onde o observador está, né, e como que ele está, se ele está em movimento, se ele está parado, entende? Porque isso é muito importante para a gente conseguir fazer as análises. Muito bem, então a gente já sabe então que a Terra está parada, ok? Então porque você está parado, você está na mesma velocidade que a Terra, então beleza. Agora vamos lá, a gente vai colocar aqui alguns exemplos, né? Vamos colocar alguns pontos de referência em locais estranhos para você começar a analisar diferentemente algumas coisas que você já analisa normalmente, tá? Então vamos lá, primeiro vamos imaginar que você coloque o seu ponto de referência desde o dia que você nasceu até hoje em você. Tá? Então, vamos filosofar um pouco. Pensa aí, se você colocar o ponto de referência em você eternamente, você nunca saiu do lugar. As coisas é que foram até você em todas as vezes da sua vida. Então, quando você saiu de casa e foi para a escola, isso quando alguém viu você saindo de casa e indo para a escola, você na verdade só viu que a sua casa estava se distanciando e que a escola estava se aproximando. Quando você chegou na escola, na verdade, você só viu que a escola chegou até você. Você não vai até os lugares, você na verdade está parado, se você colocar o ponto de referência em você. Então se coloca o ponto de referência em você, você é o observador eterno, então você não sai do lugar. Cara, olha que louco, você não sai do lugar. Meu, você nunca saiu do lugar.
você nunca saiu do lugar. As coisas é que foram até você. E elas vão até você por quê? Porque você vai pra frente. Peraí, mas você que vai pra frente? Não sei. Eu tô achando que na verdade você empurra a Terra pra trás. Tanto que você empurra a Terra pra trás, né? Tanto que você empurra a Terra pra trás e a Terra te empurra pra frente. Outra coisa que acontece às vezes é você ver um acidente. Por exemplo, você viu lá um acidente, né? Um amigo seu sofreu um acidente, né? E você vai visitar o cara no hospital. Fala, mano, o que aconteceu, cara? Você bateu o carro? Putz, bicho, por que você bateu o carro, bicho? Você não viu o poste ali? Aí ele vai dizer, na verdade eu até vi, mas né, eu entendi o porquê que aquele poste saiu de onde ele tava e veio pro meio da rua e acabou batendo em mim. Tá olhando do ponto de vista dele, certo? Do ponto de vista dele, não foi ele que saiu da pista e bateu no poste. Ele olhando de fora foi. Ele saiu da pista e bateu no poste. O poste ficou parado o tempo todo. Você tá sempre vendo o poste parado o tempo todo. Você que tá ali na calçada, você tá vendo o poste parado o tempo todo. Mas ele dentro do carro, ele vê o poste em movimento o tempo todo. E aí, nessa de ver o poste em movimento o tempo todo, em algum momento que ele se descuidou do volante, ele viu o poste vindo para frente, e o poste veio para frente e bateu no carro dele. Olha só que interessante, porque o ponto de referência estava nele. Então ele viu o poste vindo para frente e batendo nele. Outra brincadeira aqui com a referência também, a gente pode fazer com aquela frase: se a montanha não vai até Maomé, então Maomé vai até a montanha, certo? Se o Maomé está indo para a montanha, está direcionado e andando para a montanha, né? E a gente tem um ponto de referência na montanha, a gente está vendo o Maomé indo até a montanha. Mas se a gente está com ponto de referência no Maomé, a gente está vendo a montanha vindo até Maomé. Se liga, cara. Entendeu isso? Então, uma grande aplicação que tem o referencial no dia a dia é justamente no desenvolvimento de sistemas. Imagina você um desenvolvedor de jogo. Você tem que entender muito bem o que o seu gerente está pedindo para você não fazer lambança, tá? Porque imagina só a seguinte situação e vamos ver se você vai usar o sistema de referência legal. O seu gerente chega para você e fala, cara, a gente está querendo fazer um jogo, vou querer assim o fundo do jogo, várias montanhas. Só que eu quero fazer um jogo de um carro, então eu quero uma pista. Então você põe uma pista aí que eu quero o carro ali, beleza? Não é que você aperta o botão e vai pra frente. Tá pronto? Posso ver funcionar? Cara, não era bem isso. Não era bem isso que o cara pediu. Veja, ele quer que o carro vá pra frente. Então você tem que deixar as coisas aparentes. Então você, como é que faz pra parecer que o carro tá indo, sendo que ele não tá indo, sendo que você tá vendo ele parado? Você tem que fazer as coisas virem. Você tem que deixar o seu carro parado para você poder controlar ele. Então é isso aí. O referencial também funciona muito bem para desenvolvimento de jogo. Então já sacou isso? É importante. E agora a gente vai ver o tema clássico quando a gente estuda referencial, que é o estudo do trem. Vamos estudar então o trem e falar sobre referencial vendo essa cena do filme 007 Skyfall. Olha só, nessa hora aí você tá vendo, tem os dois estão ali em cima do trem. Um tá dando porrada no outro, o outro tá brigando ali, tá beleza, mas você vê que em relação a eles dois, se você colocar o ponto de referência neles, os dois estão parados, certo? O trem tá em movimento, mas eles estão parados. E para eles o trem tá parado, ok? Muito bem. Só que aí, para a atiradora que tá lá esperando para dar o tiro, eles estão em movimento. E essa é a dificuldade que ela tá tendo. Eles estão em movimento, eles não podem se mexer e ela precisa atirar. Ela precisa acertar o cara que não é o 007. Né? Porque ela é do time do 007. Mas aí pronto, ó. Veja o que acontece. Pronto, olha ali. Acabou acertando o 007. Não tinha como, né? Agora a gente vai estudar esse movimento. Você viu? Ele caiu. Beleza, agora a gente vai estudar esse movimento. Quer ver? Na hora do tiro, preste atenção como que vai acontecer. Ele está indo com a mesma velocidade do trem. Ou seja, ele estava em cima do trem e ele, quando vai cair, ele cai na mesma velocidade que o trem está indo.
A gente até fez um esqueminha aqui, olha, quando o trem sai do túnel e tem um observador ali embaixo, ele está vendo que tem duas pessoas em cima do trem. De repente uma pessoa sai do trem. Quando ela sai do trem, ela vai continuar na velocidade que o trem estava, só que ela vai começar a cair, né? Porque afinal de contas o trem segue, continua seguindo, mas ele vai caindo. É isso que ele vê, e você vê isso exatamente nessa cena. Você está vendo que quando ele cai, quando ele toma um tiro, ele continua a velocidade dele, Só que veja só o que acontece na cena seguinte. Veja, na cena seguinte então nós temos um erro. Olha só, observe esse erro. Tá vendo aí? Consegue identificar o erro? Olha só, o James Bond está caindo reto, e você pode ver que ele está caindo reto se você comparar com o pilar da ponte. Tem um pilar da ponte aqui e mostra ele caindo reto. Veja, ele está caindo reto. Mas para ele cair reto, ele não podia ter caído de um trem em velocidade. Ele tinha que ter pulado da ponte. Ele tinha que ter pulado da ponte, porque se o cara pulou da ponte sem velocidade nenhuma, aí ele cai reto. Você vendo de baixo, lá da ponte, onde está a câmera que filmou ele caindo, você vê ele caindo reto. Mas para ele cair reto, ele tem que ter vindo de um lugar parado. Porque se ele estiver em velocidade, então ele não poderia cair daquele jeito. Ele teria que continuar a velocidade que ele tem, né? Ele continuaria a velocidade que ele tem. Nada freou ele para ele ficar reto. Ele continuaria aquela velocidade que ele tem, ele teria que cair de forma oblíqua no chão. Então ele jamais cairia reto, como você está vendo aqui. Tá vendo aí? Veja, quando você está vendo ele, na hora que cai, ele tá avançando, né, na mesma velocidade do trem. Essa cena está certinha. Ele saiu do trem, ele continua avançando na velocidade do trem. Perfeito. A cena seguinte está errada, porque ele cai reto. E ele não poderia cair reto. Ele vai fazer um movimento oblíquo. Ele vai sempre fazer um movimento oblíquo, porque ele vai seguir a velocidade que estava, aquele objeto que estava em movimento, e vai sofrer então a força da gravidade empurrando ele para baixo também livremente. Claro que para ficar bom no filme, né, isso vai ser editado, tal, melhor, a história fica melhor contada, sim, obviamente, né? Mas a gente sabe que a gente está analisando aqui fisicamente, e o movimento então tinha que ser oblíquo e não reto. Muito bem, acho que isso já deu para esclarecer, então vocês já entenderam como que a gente pode ver as coisas e que o jeito que a gente vê as coisas depende do nosso referencial. Isso é legal. Agora a gente vai mostrar um vídeo aqui para fechar essa história. Antes de entrar nos exercícios, nós vamos mostrar um vídeo de um abastecimento aéreo. Como que funciona o abastecimento aéreo? A ideia é o seguinte: o avião continua voando, ele está sabendo que que não vai ter combustível para fechar, ele faz então um reabastecimento aéreo. Ele não precisa parar num lugar, né, que pode ser às vezes um ambiente de guerra ou qualquer coisa. Ele faz durante o voo, vem um outro avião e consegue conectar nele, né, uma mangueira para fazer com que aquilo seja transportado, com aquela mangueira você consiga transportar combustível de um avião para outro, e assim eles conseguem seguir voo daí para frente. Então você vai ter um piloto para esse avião tanque, você vai ter um piloto para o avião que precisa de reabastecimento, e você vai ter um operador dessa mangueira que vai direcionar e vai colocar ela de forma certa. E para isso, os aviões voando em pleno voo, eles precisam estar aparentemente parados, senão não rola. Então para isso acontecer, um precisa estar aparentemente parado para isso acontecer. Então veja que no ponto de vista de cada um dos pilotos, os aviões devem estar parados, senão não funciona. Muito bem, eu acho que agora a gente está preparado para fazer os exercícios. Então vamos lá, temos duas questões da FUVEST, uma de 2020 e outra de 2004. Vamos lá, essa aqui é uma questão da FUVEST de 2020. Um drone voando na horizontal em relação ao solo, como indicado pelo sentido da seta na figura, deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo o observador em repouso no solo, é dado pelo percurso descrito na trajetória 1, trajetória 2, trajetória 3, trajetória 4 ou trajetória 5. Bom, se você quiser resolver isso aqui antes da gente, dá uma pausa no vídeo. Mas, se você continua, a gente vai resolver. Aqui a gente tem as seguintes observações aqui. A gente tem que verificar que o observador está em repouso, ou seja, a gente está vendo de fora, a gente está em repouso. E
o drone está em movimento. Veja pelo sentido da seta que ele está em movimento ali para a direita. E é igual ou parecido com o movimento que o James Bond estava tendo lá. Então, a pergunta que ele está fazendo é como é que vai ser a trajetória do pacote que ele liberar. E os drones que fazem entrega, hoje eles levam o objeto até o lugar, desce e depois ele solta. Esse aqui é meio ignorante, né? Ele está andando e solta, e larga. Não, aí realmente o trajeto é outro. Veja, se ele tivesse parado e soltado, seria a trajetória número 2 ali, tá? Mas ele está voando e soltou, então ele vai, então o objeto, o pacote, ele vai continuar tendo o movimento, vai continuar tendo a velocidade do drone, vai seguir, vai manter a velocidade do drone por um tempo e vai começar a cair. Então isso, olha, você teria aqui, olha, o número 5 não é, porque ele não está caindo na hora que solta, ele só estaria caindo lá na frente. Né? O número 3 também não é, porque ele não faz, ele já começa como se já tivesse sido arremessado para baixo, mas não, ele só solta. Então só pode ser a número 4. A número 1 nem dá para dizer que é, porque para ser a número 1 você teria que estar jogando o pacote para trás. Então aqui a resposta certa é a trajetória número 4, então é a letra D. Veja que essa pergunta você só consegue fazer conhecendo apenas o referencial, sabendo o que é referencial. Muito bem? Vamos ver a segunda questão. Muito bem, então agora vamos resolver essa questão aqui da FUVEST de 2004. Vamos lá. Um jovem em uma praia do Nordeste vê a Lua a leste, próxima ao mar. Ele observa que a Lua apresenta sua metade superior iluminada, enquanto a metade inferior permanece escura. Essa mesma situação, vista do espaço, a partir de um satélite artificial da Terra, que se encontra no prolongamento do eixo que passa pelos polos, está esquematizada parcialmente na figura onde J é a posição do jovem. Pode-se concluir que, nesse momento, a direção dos raios solares que se dirigem para a Terra é melhor representada por... Aí é só dar uma olhada na figura. Então vamos dar uma olhada na figura e entender quais são as possibilidades. Então antes de começar, se você quiser resolver sozinho, dá uma pausa no vídeo, resolve e volta. Mas se você continuou, então a gente continua aqui também. Você vai ver que você consegue resolver isso somente pensando no referencial, que é essa ideia dessa questão. Por isso que ele confunde, ou ele tenta confundir você, mostrando o leste na imagem à esquerda e não à direita, como toda a Rosa dos Ventos mostra. Então vamos lá, se você verificar direitinho, então o jovem está na praia e ele vê a Lua a leste. Bom, se a Lua está a leste, e na imagem aqui nós estamos vendo que o leste na imagem está à esquerda, então a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma Lua a leste, por exemplo. Pá, colocamos a Lua aqui a leste. Desse lado, ele diz que está aqui, que é onde ele consegue ver. Ok, né? Muito bem, ele consegue ver aí então a Lua. Agora vamos colocar as luzes, vamos colocar o Sol nas posições que eles estão informando aqui, para a gente ver qual o tipo de Lua que ele vai conseguir visualizar, né? Então, observa só, se a gente colocar o Sol aqui na posição A, os raios solares eles vão vir dessa forma, vai iluminar toda a Terra e, claro, vai iluminar a Lua também, porque tá no mesmo plano. Então, observe só, o jeito que ele vai ver é exatamente o jeito que a questão sugere. Note que os raios solares estão vindo por cima, né, em cima do jovem, e também na Lua na mesma direção. Então faz com que o jovem veja a Lua desse jeito, com a parte iluminada para cima e a parte não iluminada para baixo. Então aí, se você for ver a luz correta logo de cara já é a letra A, porque a letra A deixa o desenho, deixa exatamente a visualização do jovem desse jeito, ele vai ver a Lua desse jeito. Agora vamos supor que a Lua continue aí, tá? Então vamos lá, a resposta já está correta, a gente já sabe que é a letra A. Vamos continuar aqui para você ver como que seria a visão que o jovem teria da Lua se o Sol tivesse nas outras posições. Observe só, se você coloca o Sol na posição B, então a luz do Sol vai vir inteira, né, para a Terra e para a Lua, e a Lua, ao invés de ser meia Lua,
o jovem vai estar vendo uma lua cheia. Por quê? Porque ele está vendo a lua inteiramente iluminada, né, pelo sol. Por isso que vai ver a lua cheia, né? Se você coloca ele na posição C, né? Se você põe ele o sol na posição C, o jovem vai ver a lua invertida, ou seja, ele vai ver a lua com a base iluminada para baixo e a parte de cima não iluminada, não é? Exato, exato. Se você coloca a iluminação no D, na posição D, então você vai ver, tipo, o jovem vai ver apenas uma pequena parte da lua iluminada. Então aqui já seria a lua minguante, né? O desenho da lua é esse que você está vendo aí. Agora, se ele tivesse na posição E, se o sol tivesse na posição E, então o jovem veria a lua nova, ou seja, aquela lua que você não vê nada, a lua que você apenas vê escura. Até porque, como a lua não tem luz própria, ela precisa da luz do sol para ser visível aqui na Terra. Quando o sol está iluminando atrás da lua, a gente aqui vai ver apenas a lua nova. Veja que essa questão é uma questão de ponto de vista. Então vamos só entender o ponto de vista onde você está e onde o jovem está. Veja que aqui nessa questão você tem dois observadores. Um observador que é o jovem, que está vendo a lua, e por ele estar na Terra, ele está vendo a lua no leste. Só que a questão espera que você, observador, diga onde que está a luz do sol. Só que o observador está onde? Está fora da Terra. Muito bem. Muito bem, chegamos ao final da segunda aula do Filosofando Física aqui do canal do professor Paulo Góes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like, chame seus amigos e vamos continuar falando, debatendo, filosofando física, filosofando ciência. Perfeito? É isso aí, turma. Até mais. Bons estudos.